Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui direto da janela e juntos nós iremos unir a nossa fé. Você que está aí agora em casa, você que está no seu trabalho, aonde você estiver nesse momento, eu quero que você se prepare, porque nós iremos juntos unir a fé. Vamos falar com o nosso Deus. Essa semana nós estamos orando com a Bíblia, pedindo a Deus a resposta dele, pedindo ao Senhor que ele venha nos responder, que ele venha trazer o socorro divino, que ele venha trazer uma resposta, um milagre urgente para a sua vida. O nosso Deus, ele é o Deus que cumpre o que prometeu, é o Deus que pode todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você deve lembrar daquela passagem que fala de Marta e Maria. Quando Jesus chegou à casa de Marta e Maria, Maria sentou para ouvir o que Jesus falava. Marta ficou desesperada, indo de um lado para o outro, preparando as coisas, arrumando as coisas. Marta ficou inquieta. Marta, ela ficou inquieta com o que tinha de fazer. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Marta chegou ao ponto de falar para Jesus: Mestre, tu te importa de Maria me ajudar? Nós temos que tomar cuidado com o excesso do que fazer, com o excesso de cargas, com o excesso de serviço, com o excesso de trabalho, o excesso, para você não se tornar escravo do excesso, não se tornar escravo do seu trabalho, não se tornar escravo do que você faz, não se tornar um escravo dentro de uma igreja. Marta estava na casa com Jesus e Maria e ela estava escrava de excesso. Ela se sentiu mal por ver Maria parada ouvindo o Senhor. Você sabe que existem pessoas que, se ela parar um minuto, ela se sente mal. Se ela parar um dia para descansar, ela se sente mal. Tem pessoas que, se ela pegar uma semana para tirar folga, ela acha que está em pecado. Ela se sente mal com Deus porque ela parou um dia para ir na praça com os filhos, passear, para ir na praça com a família, um domingo à tarde ou um sábado, para ir no cinema ou para ir no shopping. Eu cheguei, só para você ter uma ideia, eu conheci pastores que diziam assim, que se fosse no shopping se sentia em pecado. Não, gente, vamos tomar cuidado com excesso. Tome cuidado com excesso. O excesso da oração não é no muito falar. Jesus disse que não é nas repetidas palavras, não. Às vezes a sua oração ela pode ser simples e ouvida por Deus. Marta, ela era tão escrava de si mesma. Marta, ela era tão escrava do trabalho, tão escrava de si mesma, que quando ela viu Maria parada, ela achou que Maria estava mal por estar parada. E Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Enquanto você está inquieta, ela está aqui me ouvindo. Então, na vida nós temos que ter um momento para parar. Parar para ouvir a Deus. Parar um pouco para ouvir o seu esposo. Parar um pouco para ouvir a sua esposa. Parar um pouco para ouvir o que o seu filho tem para falar. Parar um pouco para ouvir a sua mãe. Para ouvir o seu pai. Sentar um pouco, assim como Maria, para ouvir a voz de Deus, como Ele está falando agora com você. Às vezes você anda tão preocupado que já não tem tempo para ler uma Bíblia, já não tem tempo para sentar e meditar. Você lembra que eu falava que a palavra de Deus só fala comigo quando eu me envolvo na palavra dele. Deus ele só vai falar comigo quando eu tiver, descansado para ele.
e não cansado, preocupado com as coisas. Você não vai ouvir a voz de Deus dessa forma. Você não vai ouvir a voz de Deus se você anda tão preocupado como Marta. Parecia que Marta era certa, né? Porque estava fazendo tudo. E parecia que a Maria era errada porque estava parada. É assim que muitas pessoas aprendem. Que você não pode parar, que você tem que estar ali, não para. Tem um momento que tem que parar. Parar para ouvir a Deus. Parar para falar com Deus. Parar um pouco para descansar. É sério. Para um pouco para descansar. Você já ouviu alguém falar isso? Descansa um pouco. O próprio Senhor Jesus, quando estava no barco, ele parou para descansar. O Filho de Deus entrou no barco, descansou, colocou a cabeça sobre o travesseiro. Né? Jesus, quando ele estava com os discípulos, ele sempre parava um pouco e ia ao monte. Ele ia ao monte para orar. Ele ia ao monte para falar com Deus. Ele parava um pouco para falar com Deus. Pense nisso. Cuidado com o excesso. O excesso de trabalhar muito. Às vezes a pessoa trabalha muito querendo ganhar muito dinheiro. Quem ganha dinheiro não é quem trabalha muito com a força física, mas é trabalho mental. Um direcionamento que Deus dá muda toda a história. Um direcionamento dado por Deus transforma a tua história. Pense nessa palavra de hoje. Existe um momento que nós precisamos parar para refletir, parar para pensar, parar para meditar, parar para falar com Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Por exemplo, agora paramos para falar com o nosso Deus. E nós vamos falar com Ele e Ele irá nos atender. Envie esse link agora para 3 pessoas, porque chegou o momento da oração, é momento de falarmos com Deus. Vamos juntos unir a nossa fé. Pega aí na sua mão a sua Bíblia, se você tem a sua mão. Eu já estou com a minha Bíblia aqui preparada e juntos nós iremos falar com o nosso Deus. Nós vamos falar mais sobre isso essa semana. Você que está cansado, você já cansou de muitas coisas. Você já cansou de fazer algo. Você se sente esgotado. Você está esgotado por fazer uma coisa que você não está tendo retorno. Você está sendo esgotado por fazer algo que não está te trazendo retorno. Mas Deus, o Senhor Jesus, Ele disse: Maria escolheu a melhor parte. De tudo o que fazemos, a melhor parte é estar aqui com Deus, na presença dEle, falando com Ele. Vamos orar, é momento da oração da janela. Nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, Marta estava inquieta. Tem pessoas que elas vivem tão aceleradas, tão preocupadas, tão desesperadas, que elas não conseguem parar para ouvir a Tua voz. Elas não conseguem parar para falar com o Senhor. Elas não conseguem parar para meditar. Por isso elas vivem em desespero. Tem pessoas que ela até diz: se eu parar eu morro. Se eu pegar umas férias eu morro. Se eu descansar eu morro. Mas não foi isso. Maria, ela parou para ouvir o Senhor. O Senhor disse: Marta, tu anda inquieta. Tem pessoas que ela vive tão no automático, que ela vive inquieta dia e noite. Ela já não dorme de ansiedade.
já não consegue trabalhar direito com tanta ansiedade, ela não consegue parar para ouvir ninguém, ela não consegue ouvir a tua voz. Nós paramos neste momento, Senhor, para falar com o Senhor e pedimos que o Senhor venha ouvir a nossa oração. Ó Pai, ouve a oração desta mãe, esta mãe que pede pelo filho, essa esposa, meu Senhor, que pede pelo marido, que já não aguenta mais, meu Deus, a dor da traição, não aguenta mais ver o marido alcoolizado, bêbado na rua, sabe, meu Deus, perdendo ali a credibilidade, sendo jogado de um lado para o outro. O Senhor é o Deus de já. O Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia. Meu amigo, se você está na angústia, então invoque ao Senhor agora, clame a Ele. Ele disse: clama a mim e te responderei. Ó Deus, responde agora, Senhor. Responde a esta mãe, responde a essa esposa, responde, Senhor. Eu te peço aqui com a tua santa palavra, responde ao aflito, ao necessitado. Eu te peço pelos que estão nos hospitais, nos presídios, meu Pai, meu Senhor, traz a tua resposta nas finanças, no que está desempregado, que está, meu Deus, com a empresa falida, cansado, gemendo, desesperado, que o Senhor venha responder. Eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes, eu oro por aqueles que te honram, que têm te colocado em primeiro lugar, assim como essas pessoas têm te honrado, têm visto o Senhor como primeiro, que o Senhor assim os veja e abençoe. Abre a janela dos céus, Senhor, abre os céus, meu Deus, e derrama as bênçãos sem medida. Abre os céus agora. Meu amigo, os céus está aberto. Clame a Deus aí agora. O céu está aberto. Peça a Ele. Pode pedir. O céu está aberto. O Senhor está te respondendo. Isso. Peça para Ele. Pede para Ele agora o socorro, a resposta. Meu Deus, traz o socorro agora para esta mulher, para o que está no hospital, que está aflito, que está desesperado, necessitado do teu milagre. Eu te peço a tua bênção, que da tua palavra saia o teu socorro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e amém, e graças ao nosso Deus, graças a Deus que é digno de todo louvor, ao Deus que é digno de toda a adoração. Graças a Ele. Você que está agora nos acompanhando, creia nisso, creia. Tem um momento na vida que você precisa parar para ouvir. Tem momento que você precisa dar um break, parar e pensar: aonde eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar? Tem que parar. Marta achava que Maria estava errada de ter parado, mas quem estava errado era Marta. Quem estava errado era Marta. Era Marta que estava errada, porque ela estava muito desesperada, ela estava inquieta, correndo de um lado para o outro. Tem gente que diz: se eu parar eu morro. Não, não é assim, é parar para ouvir a Deus. Parar para seguir em frente. Creia nisso. Parar para ler a Bíblia, parar para orar, parar para ouvir mais. Às vezes você precisa isso, tá certo? Deus abençoe a tua vida. Amanhã estaremos de volta aqui às 10 horas da noite com a sua Bíblia. Envie essa oração para 3 pessoas ou mais, para que ela possa ouvir essa mensagem. Tem pessoas tão desesperadas que ela não consegue ouvir nada e achando que está certo. Desesperada, não consegue ouvir nada, não quer ouvir ninguém, ela não quer, ela tá, sabe, a 1000 por hora, acelerada, achando que está certo. Tome cuidado, tome cuidado. Às vezes, precisamos parar nos pés do Senhor. Parar nos pés do Senhor. Deus te abençoe.